Boa noite. Diz Ivan Lins, músico e compositor brasileiro, que está hoje neste programa, que temos a língua mais rica e elástica do planeta. Germano Almeida, escritor de Cabo Verde, Prémio Camões 2018, afirma que esta língua é o nosso instrumento de contacto com o mundo e que é imperioso cultivá-la. E já ouvi dizer também Pedro Mexia, poeta, crítico literário, cronista, que é perigoso quando a língua como se escreve vai atrás da língua como se fala. Falemos, pois, da língua que nos une, quinta do mundo, primeiro no hemisfério sul, há quem garanta que já terceira nas redes sociais. Há uma certeza, vai ser falada por cada vez mais gente ao longo deste século, possivelmente mais de 500 milhões de pessoas no final do século. E mantemos também esse desencontro quanto a um acordo ortográfico que nos foi apresentado como novo, mas já vai numa polémica velha de quase 30 anos. O poema que cresce e o papel absorve, verso a verso primeiro, em cada desabrigo. Toca então a torpeza e agacha-se sagaz, um lobo faminto e recolhido. Verbaliza o pensamento, é identidade. Dizia Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. E Maria do Carmo Vieira concorda. Foi professora durante 40 anos e era isso que gostava de transmitir aos alunos. E era tentar levá-los a que eles descobrissem o que é a beleza da palavra e quanto nós descobrimos de nós próprios quando lemos um texto literário, ou olhamos uma pintura, ou ouvimos uma música. É a autora do livro O Ensino do Português, publicado em 2010 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. 8 anos depois, não tem dúvidas. Se o português está mal, se piorou, a este acordo ortográfico deve. Vamos lá ver, a língua evolui, nós não escrevemos como escrevia o Fernão Lopes, não é? No vocabulário, até porque e a própria fonética era diferente, a língua evolui, mas evolui com naturalidade, evolui de uma maneira, não evolui por decreto. E a maior parte das pessoas está convencida que isto é uma imposição que têm que aplicar, não tem. Isto é uma resolução do Conselho de Ministros, portanto, ainda por cima nem sequer é uma lei. O cineasta sempre foi uma das vozes contra o acordo ortográfico. Fala em fracasso diplomático. A ideia era ser adotado por todos, mas eles depois dispensaram. Disseram que bastava 3. E, portanto, houve 3 que assinaram, o Brasil, obviamente, porque o Brasil, no fundo, era o português a adaptar-se ao brasileiro, e Cabo Verde, que uns dias depois declarou que o crioulo passava a ser a língua oficial. Em acordo ou em desacordo, uma coisa é certa: a língua portuguesa é uma das mais faladas do mundo. A língua portuguesa hoje tem cerca de 260 milhões de falantes, como falantes maternos, e possivelmente o facto mais significativo da língua portuguesa é o seu potencial de crescimento neste século. Portanto, nós teremos cerca de 500 milhões de falantes de português no fim do século, o que nos leva a que seja a língua que mais cresce a seguir ao árabe. Por outro lado, das línguas globais, o português é aquela que só tem paralelo com o inglês, é a que está em mais continentes. O antigo reitor do ISCTE é um dos autores do novo Atlas da Língua Portuguesa. Olha para a língua numa perspectiva estratégica. É um poder suave, no nosso caso, que pode ser usado na diplomacia, na economia e em vários campos. Não é por acaso, por exemplo, que a China, neste momento, tem 37 universidades a ensinar português. É porque está interessada em Portugal e na CPLP. O escritor Onésimo Teotónio Almeida pôde assistir a esse crescimento do estudo do português nos Estados Unidos da América, onde está há 46 anos. Uma tendência, contudo, que começa a ser invertida, garante. Aquele movimento de crescimento do português que estava a acontecer até 2015 está a ter uma curva descendente. O Brasil, que levava a dianteira na criação de interesse pela língua, está como está e isso ajudou imenso a crescer. Angola não é capaz. Angola não tem sido capaz de tomar o seu papel internacional e tornar-se um lugar atraente. As armas e os barões assinalados. Novos desafios para a velhinha língua de Camões. Bem-vindos mais uma vez ao Fronteiras 21, em direto a partir do Teatro Thalia em Lisboa, parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cumprimento os convidados fundamentais do programa mais uma vez, Ivan Lins, Pedro Mexia, Germano Almeida, é um gosto tê-los neste programa. Ivan Lins, isto é uma língua de muitos que é uma pátria ou é uma língua que é de muitas pátrias? Bom,
isso depende de quem, de onde é, né, a pessoa, né? Quer dizer, eu acredito muito que o nosso idioma é a nossa pátria. Então, se você é angolano... A pergunta, no fundo, é esta língua une-nos ou são muitas línguas semelhantes numa só? Eu acho que são semelhantes numa só, claro, né? Existe uma raiz, né? Eu acho que o idioma, por exemplo, o idioma português daqui de Portugal é a raiz dos outros idiomas, né? Eles se desenvolveram diferentemente através das culturas diferentes, das miscigenações, dos povos, uma série de fatores, mas a raiz está aqui, em Portugal. E eu sou contra, quer dizer, de uma certa maneira, esse processo de mudança porque é como a árvore. Se você cortar a raiz da árvore morre. Entendeu? Então, quer dizer, as diferentes formas de falar português em outros países são exatamente as ramificações, os galhos, as folhas, as flores, os frutos, né? Mas a raiz tem que estar viva. Por isso que... E a riqueza é essa diversidade? É o idioma português, de como ele cresceu aqui, onde é a pátria, mesmo a verdadeira fonte da língua portuguesa, né? E, assim, por exemplo, eu adoro ler livros de autores brasileiros muito com o português de Portugal. Eu vou nas livrarias e compro a versão... Compra a versão portuguesa? A versão portuguesa. Para encontrar o quê aí? Para encontrar a riqueza do idioma mesmo. Eu gosto de coisa antiga, por exemplo, eu adoro Portugal. Por quê? Porque tem história. O idioma português tem história. A forma como você lê e através do tempo, você percebe claramente que a evolução do português em Portugal foi muito mais lenta. E para um brasileiro que lê muito português de Portugal não é assim tão difícil? Não, lá no Brasil não. O Brasil tem uma outra maneira, como também Angola, assim, quer dizer, isso depende muito da miscigenação, das culturas que já existiam lá. Então, existe a influência do africano, do indígena no Brasil, né? Existe uma série Mas a maioria dos brasileiros que não têm a vivência de Portugal, que tem o Ivan Lins, teria dificuldade em ler em português de Portugal, ou não? Eu acredito que sim. Algumas pessoas, não todas, mas... Sendo que, todavia, há muitos autores portugueses já de grande sucesso no Brasil, vamos já falar mais disso, se calhar mais do que na música, por exemplo, mais fácil entrar. Mas Germano Almeida, bem-vindo também, é a primeira vez que está em direto num programa em Portugal, desde que ganhou o Prémio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa. O Germano tem, em função disto que o Ivan Lins dizia, teve uma expressão relativamente controversa há alguns anos, quando disse que os portugueses ainda se julgavam donos da língua. Ainda se julgam donos da língua os portugueses? Eu terei dito isto há alguns anos. Sim, já há alguns anos. Isto era a propósito, já não sei bem o quê, mas de, digamos, Portugal querer impor, digamos, a forma de escrever português e falar português. Eu, ao contrário do comum das pessoas, não é só pelo facto do meu país ter aderido ao acordo ortográfico, eu não sou defensor do não acordo ortográfico. E por uma razão muito simples. É uma questão dialética. Ao longo dos tempos, a língua vai evoluindo como todas as coisas evoluem na vida. Eu me lembro que, quando estudei a 4ª classe, escrevia se quisesse com Z. Eu mantive a escrever que quisesse com Z até publicar o meu primeiro livro, em 89, quando eu escrevi com Z e alguém corrigiu-me. Não é com Z, é com S. Disse, eu não dei conta desta alteração. Não, já foi há uns tempos atrás. Não sabia, não tinha tomado consciência disto. Eu penso que, digamos, a palavra choca-nos, digamos, escrever o Batista com C, com CUP. CUP. Mas é uma questão de hábito também. Eu acho que eu prefiro, por exemplo, que haja um acordo ortográfico para que a gente tenha uma língua comum que nos permite exprimir as diversas culturas das diversas pátrias que usam a língua portuguesa. Porque não há, de facto, uma cultura portuguesa, há uma cultura, digamos, de cada um dos países que usam português, mas é bom, é uma maravilha nós nos entendermos. Digamos, aquela expressão, em português nos entendemos, faz sentido. Agora, se nós tentarmos uniformizar isto demasiadamente, corremos o risco, efetivamente, de perdermos-nos e finalmente não nos entendermos. Quando tantos procuram a diversidade, que sentido faz procurar unir, criar apenas a unicidade? Haver união na diversidade. Por exemplo, a cultura cabo-verdiana é diferente da cultura portuguesa, como é diferente da angolana. Nós exprimimos a cultura cabo-verdiana usando a língua portuguesa.
Mas quando o Germano diz eu não sou pelo não acordo, está a dizer que também não é pelo acordo? Vamos ver. O acordo é sempre uma mudança que cria perturbações. Eu sinceramente, neste momento, não sei se uso ou não um acordo. Mas, como tantos de nós, diria. Mas permite a caminho usar, digamos, modificar as palavras que eu escrevo mal, porque eu sei que é uma questão de tempo. É um problema de tempo, digamos, este acordo entrar em vigor, porque se ensinam isto na escola agora, os miúdos que estão a aprender, daqui a, digamos, 10, 20 anos, vão usar a língua portuguesa mediante o acordo. Portanto, eu creio que é uma luta sem hipótese de vitória. Eu não ia necessariamente começar pelo acordo, mas Pedro Mexia, bem-vindo também, já que aqui estamos, depois falemos dele. Tu foste um opositor público do acordo ortográfico. Quando o Germano Almeida diz o tempo vai fazer o seu caminho, tanto no sentido de deixar ficar algumas coisas que estão definidas no acordo, como de deixar cair outras, ou vai ter que se, em Portugal, continuar o para e o para a serem a mesma coisa na grafia? Vamos lá ver, não vale a pena apenas discutir se deve haver ou não acordos ortográficos em abstrato. Convém falar deste acordo em concreto. E este acordo em concreto, que já está, eu não vou dizer em vigor, porque eu acho que ele não está em vigor, mas já está a ser usado, já provou as suas deficiências técnicas. Mas já é curioso lembrar as pessoas que é um acordo que começou a ser produzido em 90, sim, aplicado quase obrigatoriamente em Portugal, pelo menos nas instituições públicas e nas escolas desde 2011. Portanto, é algo que parece sempre que é uma polémica recente e tem este tempo todo. Não é? Mas o facto do acordo já estar a ser usado nas escolas, o facto de estar a ser usado pela maioria dos jornais, etc., instituições públicas e privadas, esse uso já nos mostrou vários problemas que o acordo tem, vários problemas técnicos. Problemas técnicos que não se trata de opiniões avulsas, trata-se de problemas técnicos denunciados por linguistas, tradutores, escritores, pessoas que estudam a língua e que sabem do que estão a falar e que escreveram livros inteiros, por exemplo, a dizer como a suposta ideia de unicidade redunda em facultatividades infindáveis, etc, etc. Não vale a pena estar a fatigar a dar os exemplos, mas há uma questão que eu acho essencial. Eu devo dizer que achei comovente que o Ricardo Ribeiro falasse do seu amor à etimologia, e aliás o Ivan Lins também falou na etimologia, que é essa ideia de que as palavras têm uma história e através da história das palavras nós compreendemos as palavras, compreendemos os seus derivados, compreendemos o seu percurso. O acordo ortográfico, ao optar pelo critério fonético ou até de pronúncia, talvez melhor dizendo, corta essa raiz com a história e cria verdadeiros soluções verdadeiramente aberrantes, em que a pessoa não percebe de todo de onde é que vem aquela palavra, como é que é aquela palavra. Não trouxe nada de bom até agora? Para, a mim não me faz impressão escrever agosto com minúscula, não morro por causa disso. Há várias coisas do acordo que são irrelevantes, mas assim como há várias coisas, assim como os opositores do acordo podem reconhecer, como é o meu caso, que há várias mudanças irrelevantes, os defensores do acordo também hão de reconhecer que há várias mudanças aberrantes. O para e o para é daquelas absolutamente flagrantes. Outras são simplesmente... Uma das coisas que acontece muito foi aquilo que o Germano disse, que é, eu já não sei se uso ou não uso. Não estou a dizer eu, muitas pessoas dizem isso. E em Portugal tanta gente escreve segunda grafia. Não é só uma questão de haver pouco tempo e das pessoas não se adaptarem, é porque não é claro o critério. Quando a pessoa tem que pensar cor de rosa e cor de laranja, um tem hífen, outro não tem hífen, esse tipo de coisas que não há nenhuma lógica substancial se nós formos analisar isso. Portanto, o acordo é uma espécie de destruição da ortografia. E até temos coisas engraçadas. Ivan Lins, como é a recepção, que os brasileiros dizem a recepção, não é? E nós tiramos o P, e os brasileiros têm que continuar a dizer o P. O Ivan Lins notou alguma vantagem, alguma coisa mudou na sua relação com a língua em função do acordo? A ideia é, e o António Pedro Vasconcelos dizia isso nesta nossa reportagem, de que foi um pouco ao encontro do leitor do Brasil para se aproximar mais da língua, tendo em conta o universo que o Brasil representa. Não, para mim não fez a menor diferença. Eu continuo escrevendo do jeito que eu aprendi, desde lá na escola primária, lá embaixo, e continuo escrevendo dessa mesma maneira. Evidentemente que agora tem algumas coisas muito pequenos detalhes que a gente muda, mas
continuo escrevendo da mesma forma. Eu acho que o idioma também se incorpora à personalidade das pessoas. Eu acredito muito nisso, que o idioma, na verdade, ele é formado em cada país dentro do sistema da cultura, da forma de se viver, pela geografia, O povo tem uma certa forma de se conviver com o seu ambiente, com o clima, com tudo. E ele cria a maneira de falar própria. Entendeu? E eu acho que é muito cruel você penalizar, entre aspas, né? O fato de as pessoas terem que mudar a escrita, porque não é nem falar, aí no caso é na escrita, né? Mas eu acho assim, tem coisas, como o Pedro falou, eu acho que tem coisas que não fazem o menor sentido, né? E você não vai deixar de ser entendido por causa disso, né? Então, eu acho eu acho dessa forma. E depois tem um outro detalhe que eu estive pensando, assim, por que eles resolveram fazer isso? Eu acho que, de uma certa maneira, isso acho que até não envolve Portugal, mas envolve exatamente os outros países, que muitos têm um índice de pobreza muito forte, de ignorância, falta de educação. Então, a incapacidade de conseguir conviver com tantas, como se diz, exceções na escrita, quando o cara não sabe se é C cedilha, S, C, não sei, bom. E talvez, eu entendo muito mais numa tentativa de tentar tornar mais fácil, entendeu? Desanalfabetizar as pessoas, né? E tornar possível elas escreverem e tornar mais fácil ensiná-las. Então, eu só posso acreditar numa coisa assim. Uma boa intenção dessas. Muitas vezes cria-se este